Pessoal, vamos lá, vocês desculpem um pequeno erro técnico aqui no final do vídeo anterior, né? Falhou aqui esse controlezinho remoto que a gente usa. Estou aprendendo a mexer aqui com equipamento, não dá para dizer que a minha especialidade é tecnologia. Mas vamos lá então. Na mesma linha, já próximos a acabar, até para não tornar uma coisa muito cansativa para vocês, né? Não começar a achar que eu sou muito chato, muito cri-cri, mas eu quero fazer aqui construir com vocês um terceiro argumento para mais uma vez reforçar, sendo chato mesmo, não querendo ser, essa necessidade de definir a vaga como requisito, definir a área como requisito indispensável para tu realmente faça parte aqueles 20% que não estão ali passeando, que vão ali efetivamente disputar uma vaga. Então, qual o terceiro argumento? Aqui na minha cola, pessoal, é a probabilidade de conquista da vaga para os candidatos com domínio mediano das disciplinas cobradas no edital. Então, o que é isso? Eu tentei fazer, vamos assim dizer, um cálculo de probabilidade sem usar formas de probabilidade, porque eu não sei. Eu tentei construir um raciocínio lógico básico, certo? Qual seria, dentro dos critérios que eu defini aqui, que eu arbitrei, a chance estatística de um candidato mediano, com conhecimento mediano das disciplinas cobradas no edital, disputar efetivamente uma vaga. Qual seria, o que significa nesse exemplo aqui disputar uma vaga? Chegar na nota de corte. Então, explicando de novo aqui. Vamos partir do exemplo que tem um concurso que envolve 100 questões. Todas, para facilitar aqui o nosso exemplo, com peso 1. E que, então, 100 questões, peso 1, 100 pontos é o máximo que a pessoa pode atingir. Então, digamos, hipoteticamente, que a nota de corte nesse nosso concurso tenha sido 85. Então, o candidato chegou na última classificação, ele atingiu a nota de 85. Então, o que eu vou construir com vocês aqui? Qual é a chance estatística desse candidato mediano com conhecimento respeitável, mas apenas mediano, das disciplinas do edital, disputar uma vaga, chegar a esta nota de corte 85. Tá, aí então aqui, como é que eu defini, pessoal? A primeira tabela desse material que está disponível nesse endereço virtual que eu dei para vocês, diz a condição do candidato. Qual a condição do candidato? Então, olhem só. Em 60 questões, no tocante a 60 questões, o candidato domina a matéria. Tem um total de 100. Então, dessas 100 questões, de 60, ele domina a matéria. Essa é a condição do candidato perante as questões da prova. Então tá, 60 questões, ele domina a matéria. 10 questões, não tem a mínima ideia da matéria. Em 15 questões, ele tem conhecimento para ficar entre duas alternativas. Faltam 15. 15 questões, ele tem conhecimento para ficar entre 3 alternativas. Então essa é a condição do candidato. Nas primeiras questões, nas primeiras 60, ele tem condições... Deixa eu só aqui fazer um ajuste. Tá. Nas primeiras 60, ele tem condições para fazer tudo, para fechar as 60 questões, porque ele domina a matéria. Nas outras 10, então, a mínima ideia do que está sendo exigido na questão. Nas outras 15, já chegando a 85, ele tem conhecimento para ficar entre duas alternativas. E nas outras 15, fechando 100, ele tem conhecimento e fica entre 3 alternativas da questão. Tá. Então vamos começando o passeio. Dessas primeiras 60 questões, ele vai muito bem. Ele acerta 58. Ele faz um percentual superior a 95% da prova. A gente sabe, né? Aquele que a imensa maioria de vocês sabe, que mesmo quando a gente domina as matérias, a matéria das questões, dificilmente tu fecha 100%. Né? Tu sempre comete um equívoco de interpretação, ou é infeliz numa interpretação de uma questão, ou realmente dá uma escorregada e erra alguma coisa que tu sabia. Então, o candidato, 60 questões, ele acertou 58, errou só 2. Fez um aproveitamento superior a 95%. Tá, essa é a parte boa, vamos assim dizer, da prova dele. De 60, fechou 58. Nas outras 10 questões, aí chegando a 70 questões,
o candidato não tem a mínima ideia da matéria da questão. Quanto mais lê, menos ele vai entender. E aí, eu arbitrei aqui que dessas 10 questões, ele iria acertar 2. É aquele cálculo mais básico, né, pessoal? Questão de múltipla escolha, 10 questões, 5 alternativas. Se tu marcar tudo na alternativa A, numa média simples, tu vai acertar 2 questões dessas 10. Uma alternativa a cada 5. Então, vamos assim dizer que seria a média do chute puro, se tu não tem nada, noção nenhuma das alternativas da questão, de 10 questões tu acertar 2. Chutou tudo na letra A, deu 2 letra A. Tranquilo. Então, somando essas 2 questões com as outras 58, eu chego no que o candidato, ele fez 70 questões, e dessas 70 ele acertou 60 questões. Então tá, a nota de corte desse concurso é 85. Se ele está com 60, falta 25 questões para ele chegar em 85. Quantas questões ele tem na prova? Ele tem ainda para enfrentar 30 questões. Tranquilo. Então aí vamos seguindo na prova. Digamos que nas próximas 10 questões, que o candidato estava entre 2 ou 3 alternativas, ele fez metade. Esse é um belo aproveitamento. Belíssimo aproveitamento. Ó, 10 questões, tu está entre 2 e 3 alternativas, e tu fez metade das alternativas, é um belo aproveitamento dentro desse chute técnico, vamos assim dizer. Então, entre 2 e 3 alternativas, em 10 questões, tu acertou 50%. E qual é a situação atual do candidato? Em 80 questões, ele acertou 65 questões. E aí vem a desgraça. Olhem só, a prova tem 100 questões. Faltam 20 questões. A nota de corte é 85. Ele está com 65 acertos. Ele vai ter que acertar todas as 20 questões que faltam para ele chegar na nota de corte. Pois bem, aí aqui vem a parte divertida, vamos assim dizer. Tá, pessoal? E eventuais críticas, eu até estou reconhecendo, que como eu falei para vocês, tem furo, vamos assim dizer, esse raciocínio que eu estou construindo, eu acho que tem um pouco de furo sim. Porque eu não sei trabalhar muitos anos com essas formas de probabilidade, e eu fiz isso aqui no raciocínio matemático puro. Pois bem, que raciocínio matemático puro é esse? Tem 20 questões, tem que fechar as 20. Aí eu desmembrei, e vamos dizer que dessas 20 questões, 12 o candidato ficou entre 2. Lembrando aqui, porque eu sei que é muito número, a gente começa a perder. A situação do candidato, aquela situação hipotética que eu dei no começo do vídeo, das últimas 30 questões, 15 ele tinha conhecimento para ficar entre 2 alternativas e 15 para ficar entre 3. Aí eu simplifiquei o exemplo, dizendo que dessas 30 questões dessa situação, nas primeiras 10 ele fez 50%. Ponto. Então agora nas últimas 20. E nas últimas 20, então, eu defini aqui para fins de cálculo que nessas últimas 20, em 12, ele ficou entre 2 alternativas. E aí nas outras 8, fechando as 20, ele ficou entre 3 alternativas. Pois bem, então vamos repartir aqui o nosso cálculo. Vamos primeiro analisar essas 12 questões que ele ficou entre 2 alternativas. Aí eu tentei construir aqui, certo, a chance percentual do candidato chutar e acertar. Desculpe, chutar tecnicamente, né? Já que ficou entre 2, mas é um chute ainda. Chutar 12 questões em que ele está entre 2 alternativas. Então ele tem 0,5, ou seja, 50% de chance de acertar uma questão. E aí, como é que eu fiz o cálculo aqui? Bom, para acertar as 12 ele tem que multiplicar. Do pouquíssimo que eu lembro de probabilidade, é um caso de multiplicação. Então tu tem 0,5, que corresponde a 50% de chance de acertar a primeira alternativa. Acertar a primeira e a segunda, porque tem que acertar todas, 0,5 vezes 0,5. Acertar a terceira também, porque tem que acertar todas, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Então, enfim, para ele acertar todas as questões, qual é a chance disso? Tem que fazer 0,5 vezes 0,5, 12 vezes. Pois bem, o resultado disso, pessoal, até no material eu coloquei, mas eu vou mudar. Estou falando, mas eu vou mudar e vou acrescentar isso aqui no material. A chance disso do candidato acertar 0,5 vezes 0,5 12 vezes
é mais aproximadamente 1,2 chances em 10 mil. Essa é a chance probabilística, então. Olha só, em 10 mil, o candidato tem 1,2 chances de acertar 12 questões que ele está entre duas alternativas. Talvez vocês não tenham se dado conta disso, e eu também. É a primeira vez que eu faço cálculo que era tão pequeno. A chance da pessoa que está fazendo chute técnico em duas alternativas em 12 questões. Mas digamos que a pessoa conseguiu, ela realmente estava iluminada. Essas 12 questões foi lá, acertou as duas alternativas. Tranquilo. Desculpe, acertou a alternativa certa. Então aí, saio de 65 questões, acertei as 12, vou para 77 acertos. Tranquilo. Agora, o que me falta para me conseguir bater na nota de corte? 8 questões. Que eu estou entre 3 alternativas e essas 8 questões eu tenho que acertar todas. E aí o raciocínio é o mesmo. Pelo menos como eu construí aqui, né? Como é que tu vai fazer o cálculo, tá? Para tu acertar uma questão que está entre 3 alternativas. Da forma como eu construí